E aí, galerinha, tudo suave? Eu sou Ana Clara, professora de Geografia, e hoje vim falar de um assunto que é muito importante, histórico, multidisciplinar e ainda atual: a fome. Quando falamos de fome no Brasil, temos que pensar em algumas relações. Ao mesmo tempo que o Brasil vem crescendo em exportações de grãos ano a ano, a alimentação, que é um direito social básico instituído na nossa Constituição brasileira, vem desaparecendo dos lares brasileiros nos últimos anos. Quando falamos de fome no Brasil, ao contrário do que vem sendo noticiado nos últimos 2 anos, não foi um problema que apareceu com a pandemia do coronavírus. Não. A insegurança alimentar, a subnutrição são temas e dados que vêm aumentando nesta última década. Então, para a gente discutir um pouco de fome, nós temos que pensar na contradição existente entre, de um lado, ter o modelo de produção agrícola que temos aqui no Brasil e, de outro, entender quais são as necessidades básicas que estruturam a nossa sociedade. Ou seja, como que vivemos com fome ainda no Brasil? Para entender um pouco mais esse debate e como a geografia constitui essa análise, vem aqui comigo. Se liga! Para pensarmos a fome em dados atualmente. Em 2021, mais de 800 milhões de pessoas passaram por algum grau de fome. Só no Brasil, esse número foi cerca de 19 milhões de pessoas. Ou seja, a fome é um assunto atual, alarmante e, acima de tudo, global. Falar sobre fome é falar também sobre a humanidade. Isso porque, historicamente, nós temos grupos, comunidades, sociedades que passaram por algum grau de fome. Seja em situações históricas, como já vimos, como a crise na Inglaterra no século XIV, na Irlanda no século XIX, seja por questões climáticas também, como tempestades e seca. A verdade é que toda a sociedade, desde a formação e constituição da humanidade em grupos sociais, nós temos pessoas passando por algum grau de fome. Nós podemos dizer que hoje nós temos pessoas que passam por algum nível de insegurança alimentar a casos mais sérios de subnutrição. Seja então uma condição em quantidade ou qualidade nutricional, pessoas passam por fome. Mas quando falamos da condição de viver e estar com fome agora, no mundo que estamos, nós temos que pensar necessariamente sobre o modelo de produção agrícola atual e sobre a desigualdade de renda. Antes de adentrarmos nesses fatores que explicam a fome acontecer ainda no Brasil e no mundo, vamos tentar pensar então qual é o conceito e ideia de fome que temos. Fome, segundo a ONU, vai ser uma sensação desconfortável ou dolorosa vinda da falta de energias que as calorias dos alimentos nos geram. Ou seja, é uma privação de alimentos que nos gera uma perda calórica. Necessariamente, eu estou falando de uma privação de nutrientes, que é aquela quantidade mínima de calorias para a manutenção da vida. Essa ideia de fome para a ONU vai ser muito ligada então com esse ponto de vista nutricional e de quanto de calorias são necessárias para que a pessoa continue viva, tendo essa manutenção da vida como um todo. Mas se aprofundarmos um pouco mais o entendimento de fome, podemos dizer que a fome também será essa falta de acesso e a falta de disponibilidade de alimento. E aí sim podemos dizer que a fome ela vai ser fruto de uma estrutura social que é desigual entre os países. Ou seja, países que têm concentração de terra, concentração de renda, crises econômicas que geram desemprego e as pessoas não têm acesso ao dinheiro. Já que na sociedade que temos hoje, para ter alimento, necessariamente eu tenho que comprar esse alimento. Então, é uma relação pela via monetária. Quando discutimos fome aqui no Brasil, e por que a fome ainda persiste, algumas pessoas, algumas narrativas podem dizer: ah, mas o agronegócio vem tentando acabar com a fome no Brasil. Na verdade, a falta de alimento, a fome ainda acontece porque nós não temos terras para a produção agrícola. Mas, se analisarmos a nossa história, analisarmos a Constituição Econômica Brasileira, como temos organização hoje do nosso espaço geográfico, vemos que, na verdade, tem alguns outros pontos que explicam por que a fome ainda continua por aqui. Primeiro ponto, concentração de terra. Se eu falar assim para vocês, não, porque a fome do Brasil ainda persiste porque falta terra para a produção agrícola. Isso é uma grande falácia. Isso porque nós temos um território enorme e muita terra para a produção agrícola. Mas qual é o problema? Historicamente e até hoje, nós temos grandes concentrações de terras nas mãos de poucos. Se antes as terras estavam concentradas nas elites latifundiárias e hoje, além dessas elites, está nas mãos de grandes conglomerados agropecuários, como nós teremos então produção agrícola para abastecimento interno? Isso porque, vamos lembrar, essa disputa de terra no Brasil tem de um lado grandes concentrações de terras nas mãos de poucos, donos aí de estâncias latifundiárias, donos do agronegócio, e do outro,
pequenos agricultores, camponeses, agricultores familiares, que são aqueles que produzem alimentos aqui no Brasil, perdem terra para esse outro lado. Então, essa disputa de terra no Brasil explica, em parte, por que nós ainda temos problemas para abastecimento interno, ou seja, para a produção agrícola que chega nos pratos dos brasileiros. Segundo ponto, Revolução Verde. Esse processo iniciou a partir da metade do século XX em diante, e é nele que colocamos que houve a ruptura da agricultura tradicional para a chamada agricultura moderna. É nesse momento que nós temos a transição de uma agricultura com lógica industrial. Isso porque é nesse momento que vão surgir maquinários, insumos agrícolas como fertilizantes agrotóxicos e toda uma série de aparatos que vão aumentar a produtividade agrícola, necessariamente passando pela pesquisa científica e uso de muita tecnologia. E eu não sei se vocês sabem, mas o discurso da Revolução Verde tinha como principal objetivo aumentar a produtividade agrícola para acabar com a fome no mundo. Pois bem, hoje, já instituída, já instaurada a Revolução Verde aí em escala global, nós vemos que realmente nós tivemos uma modernização da agricultura, mas a fome ainda persiste como problema histórico e social. Isso porque, a partir do momento que agricultores, empresas e grandes conglomerados internacionais começaram a ver que tinha essa produtividade agrícola, começaram a ver que no campo também tinha possibilidade e muita de acúmulo de capital, de vendas e de lucros. Então, portanto, o alimento, a comida, que no caso são grãos, carnes e uma série de produtos vegetais que antes eram vistos então como um substrato nutritivo para alimentar e ser a manutenção da vida que precisamos, vai ser vista a partir desse processo de modernização agrícola como mercadoria. Então, é com a Revolução Verde que nós temos a expansão capitalista no campo instaurada aí no espaço tanto geográfico brasileiro como também mundial. Terceiro ponto, modelo de produção agrícola atual. O modelo de produção agrícola atual no Brasil, como também em outros países do mundo, ele é resultado dessa Revolução Verde. E como ele é constituído? É essa lógica industrial dentro do campo. Então, quando nós pensamos que aqui no Brasil nós temos uma expansão da fronteira agrícola, adentrando o interior do Brasil, centro-oeste, principalmente agora o norte e o interior do nordeste, com que lógica de produção agrícola nós estamos lidando? Com a produção necessariamente de monoculturas, tanto pecuárias como agrícolas em geral. E necessariamente nós temos uma padronização. E por que vai ser padronizado? Porque está atendendo a uma demanda mundial de commodities. Ou seja, nós temos uma expansão agrícola do Brasil que vai atender o mercado externo. O mercado externo está querendo ali variedade de alimentos, diferentes tipos de feijão, diferentes tipos de arroz, diferentes tipos de batatas. Não, nós temos um padrão. É a soja, é o milho, é a cana, é a carne. Então, para servir essa lógica da demanda externa, o Brasil diminui cada vez mais as suas áreas de produção para abastecimento interno. Mas olha que interessante. Ao mesmo tempo que esse agronegócio expande, quem realmente está lucrando com isso? São, claramente, os latifundiários brasileiros, mas, acima de tudo, empresas de fora. Aqui no Brasil, cerca de 70% da nossa produção de transporte e distribuição de commodities do mercado agropecuário vem de empresas de fora. Ou seja, nós estamos a serviço dessa demanda mundial de commodities e não da produção interna de alimentos. Quando falamos, então, necessariamente do porquê o Brasil ainda tem essa situação de fome, temos que pensar que a fome ainda persiste por esse modelo de produção. Então, essa é a nossa realidade. Nós temos a expansão de áreas de monocultura, enquanto a expansão de áreas de alimento como comida, na verdade, não está acontecendo. Quem está produzindo alimento como comida? Os agricultores familiares, os camponeses, que produzem o arroz, o feijão, a batata, que chega ou que deveria chegar na mesa dos brasileiros. Para vocês terem uma noção da gravidade do que eu estou falando. Sabe o feijão que, assim, todo brasileiro de bem gosta bastante? Você aí de casa, você gosta de feijão? Me conta aqui nos comentários. O feijão, que particularmente eu não vivo sem, tem, segundo a Conab, a menor projeção de produção agrícola desde 1976. Isso é muito sério. Nós temos uma previsão só de cerca de 890 mil hectares de produção desse alimento que é tão nutritivo, que é tão importante para os brasileiros. Então, essa realidade da fome que erradica, que se alastra no Brasil, vem um pouco dessa lógica. Quarto ponto que explica o porquê da fome persistir ainda no Brasil.
desigualdade socioeconômica. Se o alimento é visto como mercadoria, o acesso ao alimento se dá, em sua grande maioria das vezes, pelo dinheiro, pela via monetária. Isso porque grande parte dos brasileiros não produzem seu próprio alimento. A gente vai no mercado, vai numa feira para conseguir comprar o que comer. Então, se nós ganhamos mal, se estamos desempregados, se nós temos pouco dinheiro, nós vamos comer bem? Não. Tem uma expressão que fala, né? Se você ganha bem, você consegue comer bem. Se você ganha mal, você vai comer mal. Claro que tem uma série de outras discussões sobre qual é o tipo de alimento que nós estamos consumindo, se é alimento muito processado, industrializado, é melhor comer um alimento in natura, mas essa é uma outra discussão. Porque necessariamente, quando falamos aqui de fome, que é essa falta de alimentos, é porque tem uma falta de acesso e disponibilidade desse alimento, e necessariamente uma falta de dinheiro. Então, a desigualdade socioeconômica que impera historicamente no nosso país explica também o porquê da fome ainda persistir. Claro, nessa economia capitalista que o alimento é visto como mercadoria. E aí também vem um pouco da explicação do quinto ponto. Isso porque nos últimos anos no Brasil nós tivemos a diminuição dos programas sociais de combate à fome. Se um dos pontos que a fome ainda persiste no nosso país é a falta de dinheiro, tem uma série de programas sociais que tentam diminuir essa desigualdade e essa miséria que a fome também gera. Mas um ponto é importante dizer: esses programas sociais que existiam no Brasil e que nos últimos anos diminuíram, não eram simplesmente programas para dar dinheiro para a população. Não, eram programas também que incentivavam a agricultura familiar, assentamentos e a reforma agrária e restaurantes populares também. Porque como já percebemos, a fome é uma questão de acesso, mas também é uma questão de produção agrícola. Falando ainda de fome, vamos falar também sobre o mapa da fome. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2014 foi muito noticiado quando o Brasil saiu do mapa da fome, né? Diversas instituições, jornais falavam: nossa, o Brasil saiu do mapa da fome, que grande vitória. Mas vamos pensar um pouco. Será que realmente o Brasil saiu do mapa da fome? E será que esse mapa ele consegue ser um avanço para o nosso país? Tem alguns autores aí, alguns jornalistas que já falam que o Brasil voltou para o mapa da fome agora na pandemia. Mas vamos entender um pouco melhor o que foi e o que é esse mapa. O mapa da fome ele vai ser o resultado ilustrativo de um indicador da ONU chamado Percentual de Pessoas Subalimentadas. Esse indicador ele vai olhar muito do ponto de vista calórico, tentando ver quantas pessoas estão passando por um grau de subnutrição, ou seja, vai olhar simplesmente para a quantidade mínima de calorias e nutrientes que uma pessoa precisa para ter uma vida ativa e saudável. Esse indicador ele não vai ser um indicador tão abrangente, que vai olhar questões de gênero, de idade. Ele vai ser mais aí redutivo para essa realidade da subnutrição. Então, será que o Brasil realmente saiu de uma situação de fome? Mas mesmo assim, vamos analisar um pouco desses mapas para entender a localização do Brasil em todo esse contexto. Temos aqui o mapa da fome, organizado pela FAO, ONU, que considera não apenas os dados de 2013, mas entre 2013 e 2011. Aqui nós temos o Brasil com um percentual, em uma tradução livre aqui, que eu vou colocar para vocês, do percentual de população subalimentada entre 5 a 14,9%. Era considerado um valor moderado quando comparados com as outras porcentagens que temos. Claro que não apenas o Brasil, mas como o Peru, a Colômbia, como essa parte da costa ocidental do continente africano e a China estavam nessa mesma proporção. Aqui, observando em um contraste visual, os países do hemisfério norte conseguiam já índices menores, enquanto países da África Centro-Sul e alguns do continente asiático ainda consideravam com altos índices de população subalimentada. Quando agora comparamos o mapa de 2015, que vai considerar então entre os anos de 2014 a 2016, o Brasil saiu dessa condição de moderadamente baixo. Aqui nós colocamos que realmente está baixo. Então está querendo dizer que 5%, menos de 5% da população brasileira estava em uma condição de subalimentação. Então, só para fazer um contraste visual. Ó, o Brasil saiu da situação do amarelinho e foi para a situação do verde. O que é importante deixar assim esclarecido, até do ponto de vista do contraste, sair dessa situação não significa que o Brasil não tem mais fome, mas sim que diminuiu essa proporção de subalimentação.
Mas como conseguimos ver também, não apenas o Brasil saiu dessa condição, né? Alguns países do continente africano também conseguiram essa saída, certo? Como falei para vocês, o mapa da fome, esse indicador da ONU, ele não é tão abrangente. Ele não vai trazer situações que levem em consideração idade, gênero, outras percepções de fome. Então, por mais que tenha essa saída do Brasil do mapa da fome em 2014, isso é provável volta pós-pandemia da Covid-19 também. Esse mapa, essa situação, não vai conseguir revelar as nuances e problemáticas de fome aqui no Brasil. Isso porque nós não temos apenas a fome severa, nós temos outras situações de fome. E é por isso que existem outros parâmetros e outras análises que fazem essa percepção e essas outras visualizações. Um desses parâmetros é justamente o questionário de insegurança e segurança alimentar que o IBGE usa. O termo insegurança alimentar é quando uma pessoa, um indivíduo ou um grupo familiar não tem acesso regular, permanente aos alimentos. Então não garante a esse indivíduo qualidade e quantidade nutricional suficiente para uma vida saudável. A segurança alimentar é quando se tem essa garantia regular de alimentos. Aqui no Brasil, nós temos a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que é utilizada no IBGE, no questionário do PNAD, para descobrir como as pessoas estão se alimentando. Então, é uma análise que necessariamente passa por um questionário em que nós, brasileiros, respondemos como está a situação de fome na nossa família, na casa onde moramos, no nosso domicílio. Então, tem uma ideia de percepção da própria pessoa da fome. Claro que quando falamos da insegurança, não existe apenas um nível, já que esse acesso irregular, essa instabilidade que pode ser gerada por questões econômicas, do porquê a pessoa não come, tem níveis diferentes. E é por isso que a insegurança da escala brasileira leva isso em consideração. Esse questionário leva em consideração, a partir do momento de pesquisa, os 3 meses anteriores daquele indivíduo ou daquela família. Quanto mais sim se responde nesse questionário, mais vai se agravando a situação de insegurança alimentar e, portanto, agravando a situação de fome. Se, por exemplo, uma família pula algumas refeições cotidianas, ela passa por algum tipo de insegurança alimentar leve. Agora, se pula refeições por alguns dias, nós temos uma insegurança alimentar moderada. Agora, se persiste ali, pulando refeições, não ter o que comer por dias seguidos, nós temos uma insegurança alimentar grave. Aqui no Brasil, toda situação de insegurança alimentar grave já é colocada como uma situação de fome absoluta, de fome explícita. Olha que interessante. Enquanto a ONU tem o percentual de pessoas subnutridas, que tem essa ideia muito ligada às calorias mínimas para sair de casos de subnutrição, inanição, essa ideia de insegurança alimentar também tem alguns questionamentos. Isso porque o questionário vai levar em consideração 3 meses anteriores ao questionado, à pessoa que foi feita ali aquelas perguntas. E também vamos pensar, se somente a insegurança alimentar grave é considerada fome, essa ideia de fome é ligada a uma ideia de fome absoluta, de privação total de alimentos. E vamos pensar, todas as situações de insegurança são situações de fome. É por isso que nós temos outros questionamentos e outros debates também sobre fome. Nós temos o pesquisador e geógrafo brasileiro José Raimundo Ribeiro, que vai dizer que esse índice de insegurança alimentar é um eufemismo para falar de fome. Porque na insegurança leve, moderada, passando para grave, todas as situações são situações de fome. Nós não temos apenas uma situação de insegurança alimentar grave no sertão nordestino ou no interior do Brasil. Não, nós temos a insegurança alimentar grave nas periferias das grandes cidades. Nós temos a insegurança alimentar leve nas periferias das grandes cidades, nos interiores, ou seja, a fome está de diversas maneiras, de diversas nuances em todo o país. Essa ideia de fome, que pode ser muitas vezes sensacionalistas, tem que dar lugar a uma discussão um pouco mais aprofundada. Porque, claro, existe ainda a fome que as pessoas têm que elas morrem, estão subnutridas, que levam à inanição. Sim, isso ainda existe. Mas nós temos outros nuances, como eu falei para vocês. Temos que pensar em primeiro ponto. As pessoas se alimentam, mas se alimentam mal. E essa situação de se alimentar mal, de maneira precária, revela outro tipo de fome. A fome oculta, que é aquela fome que não é percebida por aquela pessoa. A pessoa que passa pela fome oculta, será que ela consegue responder bem aquele questionário? Dizer que passa por fome? Não, porque ela se alimenta, mas de maneira precária, em poucas quantidades.
Então, ela passa a vida inteira se alimentando, mas se alimentando pouco, se alimentando mal, e de alguma maneira essa situação condiciona doenças, condiciona problemas que, a longo prazo, levam a situações mais graves, como até mesmo a morte. Mas aqui nós estamos falando de uma maneira mais indireta da fome. E justamente essa ideia que esse geógrafo vai trazer atualmente é um resgate de uma discussão de outro geógrafo muito importante, Josué de Castro. Josué de Castro foi um importante médico e geógrafo brasileiro. Nascido no Pernambuco, ele trabalhava nas fábricas do Recife e acompanhava a vida operária. Além disso, também ele escrevia contos e crônicas sobre a vida do Recife, sobre os mangues da sua região. E já desde muito cedo, ele questionava o porquê levava uma pessoa pobre a se adoecer. E logo ele chegou na questão da fome. Em 1964, ele escreve o grande livro Geografia da Fome, onde ele rompe e quebra diversos tabus ao discutir a fome em cima de questões políticas. O Josué de Castro vai levar a debate da fome e vai falar o seguinte: a fome ela não é restrita ao sertão nordestino, àquela vida onde existe uma miséria explicitada ali. Não, existem diversos fatores que levam à fome e a fome também não é restrita a apenas um lugar. Nós temos episódios de fome, nós temos situações de fome que são constantes. Ele justamente fez todo um aparato e uma discussão sobre como as regiões e as situações alimentares do Brasil explicavam essa situação. É Josué de Castro que faz essa diferença entre essa fome extrema que leva à inanição, que leva à subnutrição, dessa fome oculta, parcial, que eu acabei de falar para vocês. Josué de Castro dizia que existe uma construção imagética sobre a fome, que a fome nunca está onde nós estamos. Ou a fome está lá no sertão nordestino, ou está no continente africano. Mas vamos pensar aqui para o dia de hoje. Quantas pessoas vocês não veem na rua pedindo comida? A fome está na nossa frente. Josué afirmava que a fome possui temporalidades diferentes. Ele dizia que temos a fome endêmica, que é aquela fome permanente em alguma região, em um lugar, ou a fome temporal, aquela fome que ela é transitória, que é chamada de fome epidêmica. Olha que interessante. Lá na década de 40, considerando a análise de Josué, naquele espaço e tempo, ele afirmava que no sertão nordestino a fome só virava um problema caso permanecesse uma irregularidade climática, ou seja, o desequilíbrio nutricional naquela região acontecia quando a seca prolongava, quando a estiagem não passava. Josué, ele quebra muitos tabus aí, porque justamente ele vai discutir a fome do ponto de vista político e social, levando em consideração também a natureza e as condições que formam a região, como um bom geógrafo faz. Além da contribuição para o debate sobre fome, o livro de Josué de Castro apresentou o que provavelmente é o nosso primeiro mapa da fome no Brasil. O autor ele vai definir cartograficamente o que ele chamou de 5 áreas alimentares brasileiras: a área amazônica, a área do Nordeste açucareiro, a área do sertão nordestino e o Brasil centro-sul. Aqui ele colocou o centro-oeste e aqui de extremo sul. O que é importante dizer? Que dentro dessas definições colocadas pelo autor, ele também vai trazer uma contribuição ao colocar quais são os grupos alimentares predominantes nesses lugares. Então aqui tem um trabalho de um rigor geográfico, de um rigor de estudo de campo muito, muito grande. Como ele coloca, por exemplo, na região da área amazônica, o peixe, a rapadura, a farinha de mandioca. No sertão nordestino, o milho, o feijão. E nós percebemos que tem esse rigor para entender quais são as dinâmicas alimentares predominantes nas regiões. Essa contribuição também ela pode ser considerada sobre a relação das temporalidades de fome no Brasil, já que o autor vai colocar que em vermelho nós temos as áreas de fome endêmicas, nesse tom mais rosado de epidemias de fome e áreas de subnutrição. O que ele quer dizer com essas definições? As áreas endêmicas são áreas onde nós temos situações de fome que são permanentes. Já a situação de epidemias tem alguma questão que leva a essa situação e necessariamente tem uma ideia de transição. Passa por essa situação de fome, mas depois ela pode mudar. No caso aqui da região do sertão nordestino, essas epidemias de fome elas são diretamente ligadas
com a seca. Então, qual que é a grande sacada de Josué? De dizer que a fome, que supostamente é colocada de maneira muito sensacionalista sobre o sertão nordestino, ela acontece, sim, mas quando nós temos a seca prolongada. Se nós não temos uma condição da seca prolongada, né, se tem uma regularidade, estabilidade climática, já que a região naturalmente tem sim estiagem, quando nós temos o equilíbrio climático, a fome não aparece. Então ele traz esse debate para quebrar um pouco dessa ideia, dessa figura de Nordeste sempre faminto. Agora, é claro, apareceu a seca, apareceu a estiagem prolongada, a situação de fome realmente vira um problema, como historicamente nós temos casos gravíssimos, até realmente de migrações forçadas pela fome. E aqui ele coloca na região centro-sul áreas de subnutrição. Porque é importante deixar claro que essa área de subnutrição não significa que não existia fome, mas que comparada com essas regiões, a fome não era tão grave. Aqui Josué já consegue trazer o que eu já falei para vocês, da ideia de nuances, de situações diferentes de fome e também da ideia da fome oculta, da fome não percebida. Já que, tudo bem, tem ali o arroz, tem o feijão, tem as proteínas estabelecidas, mas tem uma fome não percebida que ela é constante. Então, imaginem, já na década de 40 nós temos essa contribuição que ela é complexa, ela é interdisciplinar e essencialmente geográfica para discutir fome. Para ilustrar também como se dá essa relação da fome com a cidade e o campo, vou trazer aqui alguns dados da pesquisa de orçamentos familiares de 2018 para mostrar um pouco dessa relação. Considerando essa pesquisa, nas cidades brasileiras, nós tínhamos uma segurança alimentar em 2013 de cerca de 80%. Já considerando a segurança alimentar em 2018, 5 anos depois, nós tínhamos uma segurança alimentar na casa dos 65%, ou seja, houve uma queda considerável aí. E já relembrando, se nós temos uma expansão e crescimento das cidades que foi de forma contraditória, desigual, a fome vai levar essa mesma relação. Ou seja, a fome vai se dando também em espaços desiguais, onde quem tem mais grana, quem tem mais dinheiro, tem mais segurança alimentar e quem não tem, né, dentro das grandes cidades, tem mais insegurança alimentar. Mas engana-se quem acha que no campo não tem fome. Pelo contrário, essa mesma pesquisa mostrou que a segurança alimentar no campo, que estava ali na casa dos 64% em 2013, em 2018 chegou a 53%, ou seja, teve uma queda considerável também. E por que tem fome no campo? Primeiro, a miséria e a pobreza que também se alastra para as regiões rurais. Mas, eu já falei aqui para vocês que o modelo agrícola predominante do Brasil é áreas voltadas para exportação, né, formação de uma produção agrícola voltadas para vendê-la para fora, como que fica a produção interna desses agricultores, dos camponeses? Ficam menores. Então, a concentração de terra, essa relação também do desemprego rural faz com que a pobreza e também a fome aumente no campo. Além dessa relação entre rural e urbano, é importante destacar a relação da fome e da pandemia do coronavírus. Isso porque, ao contrário do que muito se fala e se discursa de que a fome voltou a ser um problema para o Brasil por causa da pandemia do coronavírus, a partir de 2020, isso não é bem assim. Tem uma historiadora chamada Adriana Salai que ela diz que a pandemia do coronavírus só acentuou a pandemia da fome que já vinha acontecendo. Qual que é o parâmetro histórico recente que nós temos sobre a fome? Desde 2015, nós temos um desmantelamento e uma queda dos programas sociais, de beneficiamentos sociais para o fim da fome aqui no Brasil. Até 2015, nós acompanhamos aí uma diminuição da miséria, da pobreza e, portanto, da fome aqui no nosso país, que realmente deu uma mudança aí dessa configuração das situações de fome. A partir desse momento, 2015, nós temos o fim de diversos programas sociais e nem a tentativa de mantê-los enquanto políticas públicas estadistas. Qual é a consequência disso? Aqueles que são mais miseráveis, aqueles que realmente não têm condições mínimas para se alimentar e comprar o seu alimento, entram de novo em uma situação grave de fome. Outro ponto que é muito importante, a crise econômica que temos. O número de desemprego aumentou, os números de empregos informais não dão conta de absorver todos os desempregados que temos aqui. E se a relação de alimentação se dá necessariamente pela questão do dinheiro, se aumenta a crise econômica, aumenta-se também a situação de fome. Só para vocês terem uma ideia,
Entre 2018 a 2020, o ano ali que começou a pandemia, nós tivemos um aumento de 9 milhões de brasileiros em situação de fome. Então, não é a pandemia que causa a fome de novo no Brasil. Não, ela apenas acentua uma situação que já estava acontecendo. Para finalizarmos aí nossa discussão, vamos tentar colocar agora as regiões do Brasil nesse debate sobre fome. Considerando apenas o índice de insegurança alimentar grave no Brasil, nós temos na população brasileira cerca de 9% da população passando por esse índice grave, ou seja, passando pela fome extrema. Considerando as regiões do Brasil, as regiões Norte e Nordeste têm os maiores índices de insegurança alimentar grave, enquanto na região Centro-Oeste e Sul e Sudeste, os menores índices. Mas lembrando, é claro, nós estamos falando de uma insegurança alimentar grave, não está considerando outros nuances e situações de fome. Pegando um pouco dessa ideia, é justamente a partir dessa crítica que o geógrafo José Raimundo, além de outros pesquisadores, construíram nos últimos anos o Atlas de Situações Alimentares do Brasil. O que é esse Atlas? O Atlas vai ilustrar, através de gráficos e também de mapas, como é a situação alimentar do Brasil, considerando as regiões, idade, gênero, qual é o consumo alimentar? É mais comidas naturais? É mais alimentos processados? E também os índices de inseguranças alimentares que o IBGE fez, e também outros índices da ONU, para gerar índices que vão levar em consideração riscos de fome e situações de fome também, para que dessa maneira outras relações pudessem ser afloradas a partir do tema principal, que é a fome. Os dados sobre presença e risco de fome no Brasil, segundo esse Atlas, conseguiram traçar no território nacional uma diferença em que as regiões Norte e Nordeste têm os maiores índices de risco e presença de fome e a região Centro-Sul tem índices menos elevados. Mas o que esse mesmo Atlas deixa bem explícito, bem explicadinho, é que não é porque tem um estado, uma região que tem índices menos elevados que não exista presença de fome ou até mesmo esse risco de não ter o que comer. Se considerarmos, por exemplo, o número total de domicílios brasileiros que passam por fome ou por risco de fome, dos 4 estados que mais têm em números absolutos pessoas passando por fome, 3 desses estados estão na região sudeste. O que mostra que, por mais dados e complexos que sejam essas relações, temos que pensar que, em algum grau, em alguma escala temporal, aqui no Brasil, como em qualquer outra parte do mundo, a fome está presente. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse debate geográfico sobre a fome. E como eu falei no início do vídeo, a fome é um assunto super interdisciplinar, multidisciplinar. Então, tanto a geografia, a história, a nutrição e outras áreas do conhecimento irão discutir fome. Porque falar sobre fome é falar essencialmente sobre a nossa sobrevivência, sobre a nossa humanidade. E claro, isso num contexto aí desse mundo capitalista a qual vivemos. Espero que vocês tenham gostado. E deixe nos comentários quem já conhecia a obra do Josué de Castro, já sabia aí sobre a geografia da fome. Quero saber quem já conhecia esse geógrafo tão importante. E para quem ficou interessado aí sobre o Atlas que eu citei no vídeo, também deixei o link aqui para vocês conhecerem um pouco mais desse trabalho, que é super importante e super interessante para entender aí as situações alimentares do Brasil de hoje. E claro, para continuar sabendo mais sobre geografia e outras disciplinas, continua aqui no Se Liga. Deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Espero que vocês tenham gostado disso tudo e até a próxima!